Antes de começar essa história que vai gelar sua espinha, se inscreve no canal e deixa aquele like. Acreditem, vocês vão querer acompanhar cada segundo do que aconteceu naquele Natal de 1994. E ativa o sininho porque tem muito mais terror chegando por aqui. Tudo começou quando a família Carvalho decidiu passar o Natal na antiga casa da avó Lúcia, no interior de Minas Gerais. A casa havia ficado abandonada por 3 anos, desde que a matriarca falecera sozinha na véspera de Natal. Ninguém da família queria ir lá antes, mas Marcos, o filho mais velho, insistiu. Dizia que era hora de superar o passado e reunir todos novamente. Eram 7 pessoas: Marcos e sua esposa Paula, os 2 filhos do casal, Lucas de 12 anos e Ana de 8, a irmã de Marcos chamada Júlia com seu noivo Rafael e o tio Sebastião, irmão mais novo da falecida avó. Chegaram no dia 23 de dezembro, sob um céu carregado que ameaçava tempestade. A casa estava exatamente como deixaram na última vez. Móveis cobertos com lençóis brancos, um cheiro de mofo misturado com algo adocicado e enjoativo que ninguém conseguia identificar. No canto da sala, ainda estava a cadeira de balanço preferida da avó Lúcia, posicionada de frente para a janela que dava para o pequeno cemitério da cidade, visível ao longe. "Mamãe, essa casa é assustadora", sussurrou Ana, agarrando a mão de Paula com força. "É só uma casa velha, meu amor. Amanhã a gente limpa tudo e fica bem melhor", respondeu Paula sem muita convicção na voz. Mas havia algo estranho. O tio Sebastião notou imediatamente. A cadeira de balanço estava limpa, sem poeira, como se alguém tivesse sentado ali recentemente. Ele não comentou nada, não queria assustar os outros logo na chegada. Naquela primeira noite, enquanto arrumavam os quartos, Lucas encontrou algo debaixo da cama que escolhera. Era uma caixa de música antiga, com uma bailarina quebrada no topo. Quando girou a chave, a melodia que tocou foi Noite Feliz, mas distorcida, lenta, quase macabra. No fundo da caixa, havia um bilhete amarelado com a letra trêmula da avó Lúcia. "Eles vêm quando cantamos. Não cantem na véspera. Por favor, não cantem." Lucas mostrou o bilhete para o pai, que deu uma risada nervosa. Sua avó estava ficando senil nos últimos anos. "Esquece isso." Mas Marcos dobrou o papel e o guardou no bolso, um arrepio percorrendo sua nuca. À meia-noite, todos já estavam em seus quartos tentando dormir, quando o som começou. Era baixo no início, quase imperceptível, uma melodia de Natal vinda de lugar nenhum. Marcos acordou sobressaltado e cutucou Paula. "Você está ouvindo isso?" Ela acenou que sim, os olhos arregalados no escuro. O som vinha da sala. Lentamente, Marcos desceu as escadas rangentes, segurando uma lanterna. Quando chegou à sala, seu coração quase parou. A cadeira de balanço se movia, para frente e para trás, para frente e para trás. E a caixa de música que Lucas havia encontrado estava no assento, tocando sozinha aquela versão distorcida de Noite Feliz. Marcos ficou paralisado por segundos que pareceram eternos. A cadeira continuava balançando em um ritmo constante, hipnótico. Ele estendeu a mão trêmula e pegou a caixa de música, fechando-a bruscamente. O som parou. A cadeira parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que a melodia. "Marcos, o que está acontecendo?" Paula havia descido e estava parada no último degrau da escada, embrulhada em seu roupão. "Não sei. A caixa de música estava tocando sozinha e a cadeira..." Ele não conseguiu terminar a frase. Como explicar algo que desafiava qualquer lógica? Decidiram não contar nada às crianças pela manhã, mas o tio Sebastião percebeu a tensão no café da manhã. Ele próprio havia tido uma noite perturbadora. Sonhou com a irmã, Lúcia, sentada naquela cadeira, olhando pela janela. No sonho, ela repetia sem parar: "Eles estão voltando, como eu avisei que voltariam." "Sebastião, você parece péssimo", comentou Júlia, servindo café para todos. "Dormi mal. Essa casa traz memórias." Ele olhou para Marcos com uma expressão que dizia muito mais do que suas palavras. Durante o dia 24, tentaram criar um ambiente festivo. Decoraram a casa com enfeites que encontraram no sótão. Bolas vermelhas e douradas, uma guirlanda meio desbotada, pisca-piscas que miraculosamente ainda funcionavam.
Lucas e Ana ajudaram a montar uma árvore de Natal artificial, mas Ana não parava de olhar para a cadeira de balanço. Pai, por que a vovó Lúcia gostava tanto dessa cadeira? Perguntou a menina. Sebastião, que estava próximo, respondeu antes que Marcos pudesse falar. Sua avó dizia que era o único lugar da casa onde ela conseguia vê-los. Ver quem, tio? Lucas se interessou imediatamente. Os visitantes de Natal. Era assim que ela chamava. A voz de Sebastião era baixa, carregada de algo que as crianças não conseguiram identificar. Medo? Reverência? Paula interrompeu. Sebastião, por favor, são só histórias de uma senhora idosa. Mas Rafael, o noivo de Júlia, que havia ficado... Que Natal, Sebastião? Do que você está falando? Marcos exigiu respostas, sua voz ecoando pela sala cada vez mais gelada. O tio mais velho engoliu em seco, suas mãos tremendo. Não era só do frio. O Natal de 1991. Eu estava aqui quando Lúcia morreu. Ela não estava sozinha, Marcos. Eu estava aqui, mas nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu. Todos se aproximaram. Lá fora, a neve impossível continuava caindo, já acumulando pelo menos 20 centímetros no chão. O mundo exterior havia desaparecido atrás de uma cortina branca e impenetrável. Lúcia começou a agir estranhamente dias antes do Natal. Sebastião continuou, sua voz quebrando. Ela dizia que podia ouvi-los cantando. Canções de Natal vindas do cemitério. À noite, eu acordava e a encontrava sentada naquela maldita cadeira, balançando, olhando pela janela e sussurrando músicas. Quando eu perguntava o que estava fazendo, ela dizia: estou cantando com eles, Sebastião. Se eu não cantar, eles entram. Ana enterrou o rosto no colo da mãe. Lucas, tentando parecer corajoso, perguntou: quem são eles, tio Sebastião? Os mortos de Natal, as pessoas que morreram nesta casa. Sebastião apontou para uma janela coberta de neve. Lúcia me contou a história completa na última noite. Disse que em 1947, o avô de vocês, meu pai, fez algo terrível. Na véspera de Natal, uma família de viajantes bateu a porta pedindo abrigo da nevasca. Sim, havia nevascas reais antigamente nesta região, antes do clima mudar. Meu pai era um homem cruel. Ele os mandou embora. A família inteira morreu congelada a menos de 100 metros daqui. 5 pessoas, um casal, 2 filhos pequenos e uma avó. O vento começou a uivar lá fora, fazendo a casa gemer e ranger. As luzes piscaram, mas permaneceram acesas. Desde então, Sebastião prosseguiu, a cada alguns anos, na véspera de Natal, eles voltam, buscando o abrigo que lhes foi negado. E alguém da família tem que mantê-los do lado de fora, cantando as canções de Natal. Se as canções pararem, se a vigília for quebrada, ele não conseguiu terminar. Isso é absurdo, explodiu Rafael. Vocês não acreditam nessas superstições ridículas, acreditam? Como se em resposta, todas as luzes se apagaram de uma vez. A casa mergulhou na escuridão, iluminada apenas pela luz branca e espectral refletida pela neve lá fora. E no silêncio que se seguiu, todos ouviram. Batidas na porta. Toque, toque, toque. Lentas, deliberadas, pacientes. Não abram essa porta, Sebastião sussurrou com urgência. Não importa o que ouçam, não abram. Mas então veio a voz. Uma voz de criança, fraca, chorosa. Por favor, está tão frio aqui fora. Só queremos nos aquecer. É véspera de Natal. Ana começou a se levantar, seus olhos vidrados como hipnotizada. Paula a segurou com força. Ana, não! Mas mamãe, são crianças. Estão com frio. A voz de Ana soava estranha, distante. Lucas também estava se movendo em direção à porta, seus passos mecânicos. Temos que deixá-los entrar. É Natal. É o que Jesus faria. Marcos correu e bloqueou o caminho dos filhos. Júlia, Rafael, ajudem-me a segurar as crianças. As batidas ficaram mais insistentes. Toque, toque, toque. Agora vinham de todas as direções. Janelas, paredes, até do teto. E as vozes se multiplicaram. Vozes de homem, mulher, crianças, idosos. Todas suplicando, todas razoáveis. É véspera de Natal. Vocês têm uma casa quente, comida, família. Nós não temos nada.
Abram, abram, abram. Sebastião correu até a cadeira de balanço e se sentou com determinação. Eu sei o que fazer. Lúcia me mostrou antes de morrer. Ele começou a cantar, sua voz trêmula, mas determinada. Noite feliz, noite feliz. As batidas diminuíram ligeiramente. As crianças piscaram, como saindo de um transe. Continuem cantando, gritou Sebastião. Todos! É a única maneira de mantê-los afastados até o amanhecer. E assim começou a vigília mais longa e aterrorizante de suas vidas. 6 pessoas cantando canções de Natal sem parar, enquanto lá fora, na neve impossível, sombras se moviam. Figuras encurvadas, cambaleantes, pressionando seus rostos contra as janelas. Rostos que não eram bem rostos. Buracos onde deveriam estar os olhos. Bocas abertas em gritos silenciosos. Já eram 10 da noite e a família Carvalho cantava sem parar há mais de 3 horas. Suas vozes estavam roucas, gargantas ardendo, mas ninguém ousava parar. Lá fora, as criaturas haviam se tornado mais visíveis, mais sólidas. Não eram mais apenas sombras. Agora eram corpos semi-transparentes, suas roupas antigas e esfarrapadas cobertas de gelo e neve. Paula segurava Ana no colo, ambas cantando Bate o Sino pela 10ª vez. As lágrimas corriam pelo rosto da menina, misturando-se com as da mãe. Lucas estava encolhido ao lado do pai, sua voz juvenil quebrando a cada verso de Então é Natal. Rafael, que antes desacreditava de tudo, agora estava pálido como papel, cantando Jingle Bells, com os olhos fixos em uma das janelas onde um rosto, o de uma criança de não mais que 6 anos, com a pele azulada e lábios roxos, pressionava contra o vidro. A criança sorriu para ele, um sorriso cheio de dentes podres e escuros. Sebastião, Marcos sussurrou entre uma música e outra. Quanto tempo mais? Quando amanhece? 5 horas ainda, respondeu o tio, sua voz um farrapo do que era. Mas há algo que vocês precisam saber. Lúcia me contou que a cada hora que passa, eles ficam mais fortes, mais reais, e a tentação de parar de cantar fica maior. É parte da maldição. Nos cansam até não aguentarmos mais. Como se para provar seu ponto, Júlia de repente parou de cantar. Seus olhos se arregalaram e ela apontou para o corredor que levava aos quartos. Tem alguém lá dentro da casa. Todos pararam de cantar por 1 segundo. Foi tempo suficiente. A temperatura despencou tão bruscamente que o vapor de suas respirações congelou no ar. E a porta da frente começou a se abrir sozinha. Lentamente, seus gonzos rangendo em um som de agonia. Cantem! Berrou Sebastião. E imediatamente retomaram, suas vozes desesperadas se misturando em uma cacofonia de ó vinde, Emanuel. A porta parou de abrir. Ficou entreaberta, revelando a escuridão absoluta lá fora. A neve havia cessado, mas o que a substituiu era pior. Um vazio, uma ausência de luz, de calor, de esperança. E daquele vazio, uma voz grossa e ressentida falou. Antônio Carvalho nos deixou morrer aqui. Seu sangue, suas gerações, nos devem uma dívida. Uma vida por cada Natal que passamos no frio. Já levamos 3. Esta noite, levaremos mais. Marcos reconheceu o nome. Antônio Carvalho. Seu bisavô. O homem cruel da história de Sebastião. Nós não somos responsáveis pelo que ele fez, gritou entre as canções. Deixem-nos em paz. Uma risada rouca ecoou pela casa. Sangue paga por sangue, família paga por família. As crianças parecem saborosas, tão quentes, tão vivas. Ana gritou e enterrou o rosto no pescoço de Paula. Lucas agarrou o braço do pai com tanta força que suas unhas deixaram marcas. E foi quando perceberam. A figura no corredor que Júlia havia visto não era imaginação. Havia mesmo alguém lá. Uma mulher idosa, encharcada, pingando não água, mas algo escuro e viscoso. Seu vestido antigo estava rasgado e sujo de terra. Mas o pior eram seus olhos, vazios, completamente brancos. Vovó Lúcia? Sussurrou Marcos, sua voz cheia de horror e incredulidade. A figura da avó morta virou a cabeça em um ângulo impossível, os ossos do pescoço estalando. Quando falou, sua voz era um coro de vozes, todas sussurrando juntas. Eu avisei para não virem. Deixei o bilhete. Por que não escutaram?
Agora ele quer as crianças. O homem da nevasca sempre quer as crianças. O homem da nevasca, Júlia mal conseguia formar as palavras. O pai da família que morreu, Sebastião respondeu, sua voz quebrando. Ele é o líder deles, o mais poderoso, o mais vingativo. Como se invocado pelo nome, uma figura surgiu na porta entreaberta. Alto, impossibilitado alto, tinha que curvar suas costas para caber no batente. Usava um sobretudo negro coberto de gelo. Onde deveria estar seu rosto, havia apenas uma máscara de gelo sólido, com 2 buracos fundos ardendo com uma luz azul doentia. Cantem mais forte, ordenou Sebastião, e todos obedeceram, suas vozes alcançando um volume quase histérico. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. O homem da nevasca parou, fez uma careta, ou o que parecia uma careta, atrás daquela máscara de gelo. As outras figuras lá fora começaram a gemer, um som agudo e doloroso que fez as janelas vibrarem. Mas ele não entrou completamente. A barreira das canções ainda o mantinha no limiar. Então ele fez algo inesperado. Começou a cantar com eles. Sua voz era como gelo quebrando, como o último suspiro de um homem morrendo congelado. E sua versão de Noite Feliz era obscena, pervertida, cada palavra carregada de ódio e desespero. Noite de morte, noite de dor, nada de luz. A versão distorcida da canção que o homem da nevasca cantava começou a se infiltrar nas mentes da família. Lucas sentiu suas próprias palavras mudando, adaptando-se à versão sombria. Marcos percebeu e sacudiu o filho pelos ombros. Não! Lucas, continue cantando a versão certa. Não escute ele. Mas era difícil. A voz da criatura era hipnótica, antiga, carregada de um poder que vinha de décadas de ódio acumulado. Rafael foi o próximo a sucumbir. Seus olhos ficaram vidrados e ele começou a cantar junto com o monstro. Noite de morte, noite de dor. Rafael, não! Júlia tentou cobrir os ouvidos do noivo, mas já era tarde. Ele se levantou como um autômato e começou a caminhar em direção à porta, em direção ao homem da nevasca que estendia uma mão esquelética coberta de geada. Sebastião pulou da cadeira de balanço e agarrou Rafael, mas o rapaz era mais jovem e mais forte. Eles lutaram, e no tumulto, o canto foi interrompido por preciosos segundos. Foi tudo que a criatura precisava. O homem da nevasca cruzou a soleira da porta. A temperatura dentro da casa caiu tanto que o vapor de suas respirações se cristalizou instantaneamente. Gelo começou a se formar nas paredes, no chão, subindo pelas pernas das cadeiras e da mesa. Paula gritou quando viu gelo cobrindo seus pés, prendendo-a no lugar. "A cadeira!" gritou Sebastião. "Alguém precisa sentar na cadeira e continuar cantando." Era o que Lúcia fazia. A cadeira tem algum poder protetor. Marcos empurrou Lucas em direção à cadeira de balanço. "Filho, senta e não para de cantar. Entendeu? Não para!" Lucas, apesar do terror, obedeceu. Sentou-se na cadeira que ainda guardava o cheiro de lavanda da bisavó e começou a cantar com toda a força que restava em seus pulmões juvenis. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. O homem da nevasca parou sua avançada. Virou aquele rosto de gelo em direção ao menino. Por um momento, algo passou por trás daquela máscara congelada. Surpresa? Reconhecimento? E então ele falou diretamente com Lucas. "Criança, você tem o sangue de Antônio Carvalho, mas também tem algo mais. Inocência, pureza." A voz era menos hostil agora, quase triste. Meus filhos também eram inocentes. Meus filhos também cantavam canções de Natal. Quando batemos naquela porta, em 1947, meu filho mais novo estava cantando. Você sabia disso? Lucas, com lágrimas congelando em suas bochechas, continuou cantando, mas agora prestando atenção nas palavras da criatura. Ele cantava Noite Feliz quando a neve o cobriu. Ele cantava quando o frio levou sua irmãzinha. Ele cantava quando minha esposa parou de respirar. Ele cantava quando eu, finalmente, desisti de lutar contra a nevasca e abracei minha família pela última vez. O homem da nevasca se aproximou da cadeira e todos na sala se prepararam para o pior, mas ele apenas ajoelhou, ficando na altura dos olhos de Lucas.
E agora ouço você cantar a mesma canção, na mesma cadeira onde Antônio Carvalho se sentava enquanto nos ouvia morrer lá fora. Meu bisavô foi cruel, Lucas conseguiu dizer entre os versos. Mas eu não sou ele, minha família não é ele. Por favor, nós temos uma irmã pequena. Ela tem a idade que seu filho tinha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento lá fora parou. O homem da nevasca olhou para Ana, ainda agarrada a Paula, ambas cobertas de gelo até os joelhos. A criança chorava silenciosamente, seu corpo pequeno tremendo incontrolavelmente. Ana tem 8 anos. Paula conseguiu falar, sua voz embargada. Por favor, se há algo humano ainda em você, não faça com ela o que fizeram com seus filhos. Por longos segundos, nada aconteceu. Então, o homem da nevasca se levantou. Virou-se para seus companheiros espectrais que ainda esperavam do lado de fora e disse algo em uma língua que nenhum deles reconheceu. As outras figuras recuaram, aparentemente confusas ou indignadas. Ele voltou sua atenção para a família. Há uma maneira de quebrar esta maldição, uma maneira de nos dar descanso final. Mas vai custar caro. Qualquer coisa, Marcos disse imediatamente. Qualquer coisa para que minha família fique segura. Alguém da linhagem Carvalho precisa fazer o que Antônio se recusou a fazer. Precisa nos oferecer abrigo voluntariamente. Precisa nos convidar para entrar, não por medo ou coerção, mas por verdadeira compaixão. E então, precisa passar a noite de Natal conosco, compartilhar uma ceia, ouvir nossas histórias, reconhecer nossa humanidade que foi negada. Sebastião deu um passo à frente. Eu faço isso. Sou da geração mais velha, Monaqui. Deixe os outros irem. Não, Marcos o interrompeu. Eu sou o chefe desta família agora. A responsabilidade é minha. Nenhum de vocês entendeu. A voz do homem da nevasca ecoou pela casa gelada. Não é sobre sacrifício ou punição. É sobre humanidade. Sobre ver além do horror e reconhecer o sofrimento. Ele apontou para Lucas, ainda sentado na cadeira de balanço, ainda cantando baixinho. O menino já começou. Ele cantou não por medo, mas porque entendeu. Ele viu através de mim e enxergou o pai que eu era. Lucas parou de cantar, mas a presença opressiva não aumentou. Era como se algo tivesse mudado fundamentalmente na sala. Eu sinto muito pelo que aconteceu com sua família, disse o menino, sua voz pequena, mas firme. Se eu estivesse lá naquela noite, teria aberto a porta. Teria dividido meu quarto, minha comida, tudo. Eu sei que teria, criança. O homem da nevasca estendeu sua mão de gelo. É por isso que você vai me ajudar a libertar não apenas minha família, mas a sua também. Marcos deu um passo à frente, protetor. Ele não vai tocar em meu filho. Pai, está tudo bem. Lucas se levantou da cadeira e, antes que alguém pudesse impedi-lo, colocou sua mão pequena e quente na mão gélida da criatura. O que aconteceu em seguida deixou todos paralisados. O gelo começou a derreter, não apenas na mão do homem da nevasca, mas em toda a casa. A máscara de gelo que cobria seu rosto começou a rachar, a quebrar, a cair em pedaços no chão. E por baixo revelou-se o rosto de um homem comum, cansado, triste, mas humano. Olhos castanhos que brilhavam com lágrimas que haviam ficado congeladas por 77 anos. Obrigado, ele sussurrou, e sua voz não era mais aquele som de gelo quebrando, mas a voz rouca de um pai que havia perdido tudo. Obrigado por me ver. Lucas o abraçou. Um menino de 12 anos abraçando um fantasma, um espectro, uma lenda de terror. E naquele abraço, algo fundamental no universo se reajustou. As outras figuras lá fora começaram a mudar também. A neve ao redor delas derreteu. Suas formas espectrais ganharam cor, substância. A esposa do homem, antes uma aparição horrenda, tornou-se uma mulher de rosto gentil, usando um vestido simples de 1940. As duas crianças, não mais caveiras azuladas, mas uma menina de 6 anos com tranças e um menino de 4 com bochechas rosadas. A avó, curvada, mas sorrindo. Eles entraram na casa, não mais como invasores ou vingadores, mas como convidados. Sebastião, compreendendo, correu para a cozinha. Ainda temos a ceia, ainda podemos compartilhar o Natal com eles. E assim, na mais estranha noite de Natal,
que qualquer um deles jamais vivenciaria, duas famílias se sentaram juntas à mesa: os vivos e os mortos. A família Carvalho e a família que nunca teve nome nos registros. Eles haviam sido apenas os viajantes que morreram na nevasca de 47. O pai, cujo nome descobriram ser Thomas, contou sobre sua vida. Era um trabalhador ferroviário, estava levando sua família para um novo começo em São Paulo. Sua esposa, Marta, era professora. Amava poesia e cantava no coral da igreja. Os filhos, Sofia e Daniel, eram crianças comuns com sonhos comuns. A avó, Esther, fazia o melhor pão de mel do condado onde moravam. Choraram juntos, riram de memórias compartilhadas do que era o Natal antes de tudo dar errado. Ana sentou no colo de Marta, que cantou para ela uma cantiga de ninar antiga. Lucas e as crianças espectrais brincaram com os enfeites da árvore. E por um momento, os mortos foram crianças de novo. "Por que vocês ficaram presos aqui por tanto tempo?" perguntou Paula, servindo um chá quente que os espíritos não podiam beber, mas apreciavam o gesto. "Porque morremos na véspera de Natal, quando o véu entre os mundos está mais fino. Porque nossa última emoção foi o desespero da rejeição. Porque Antônio Carvalho nos amaldiçoou sem perceber. Não com magia, mas com crueldade pura." Thomas olhou para Marcos. Cada geração da sua família carregou essa maldição. Cada um que morreu naquela cadeira morreu tentando nos manter afastados, lutando sozinho, com medo. Mas Lucas fez diferente. Ele nos viu como pessoas, Sophie,